Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Antes de começar o vídeo, eu vou, vir aqui me apresentar para vocês. Meu nome é Milena Mota e eu estou no 7º semestre do curso de licenciatura em matemática. Nesse vídeo, eu vou ministrar uma aula para vocês com o resumo dos principais assuntos de matemática para o EJA, com foco no ensino médio. O objetivo desse vídeo é de auxiliar você, que é aluno do EJA e que está enfrentando dificuldades na matéria de matemática, e também para você que não está matriculado, mas que vai fazer a prova do ENSEJA. Como muita gente sabe, a prova do ENSEJA é uma prova que vai lhe dar aí o certificado, tá bom? De conclusão. Como o foco desse vídeo, é no ensino médio, então o foco também, vai ser para aqueles alunos que vão fazer a prova do ENSEJA para a conclusão do ensino médio. Tá bom, pessoal? Então, agora que você já me conheceu, vamos saber quais serão os conteúdos da nossa aula. Bom, o primeiro assunto da nossa aula de hoje é conjuntos. Chamamos de conjunto toda e qualquer coleção de elementos. Estes elementos, eles podem ser números, objetos, figuras, pessoas, animais e tudo que podemos ordenar, catalogar ou reunir em grupos de seus elementos. Representação de um conjunto. Há mais de uma forma de representar um conjunto. Como, por exemplo, vamos representar de diferentes formas o conjunto formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Podemos aí representá-los, enumerando os elementos, como está aí, A é igual, ao conjunto 1, 3, 5, 7 e 9, da forma como está aí escrita para vocês. Ou podemos representar também considerando uma propriedade própria dos elementos. Lemos então que o conjunto A dos elementos x, tal que x é um número natural ímpar menor do que 10, tá? Ou também desenhando uma figura, que no caso nós temos o diagrama de Venn, como está aí indicado para vocês na figura, tá bom? Em forma aí de um diagrama. Independentemente da representação, que você escolher com relação aos elementos do conjunto A, nós podemos dizer que 1 pertence a A e indicamos por 1 pertence, Aí esse Azinho significa que é o símbolo de pertence. 1 pertence a A. E 2 não pertence a A, tá bom? Que aí seria o Ezinho cortado, tá bom? Então, nós também podemos aí ver que o número 5 pertence ao conjunto A. O número 10, ele não pertence ao conjunto A, tá? Então, é isso, pessoal. Nós podemos representar, aí os conjuntos dessas formas que eu mostrei para vocês. Vamos falar agora sobre a igualdade de conjuntos. Dois conjuntos, A e B, eles são iguais, A igual a B, quando tem os mesmos elementos. Por exemplo, o conjunto A, que x, tal que x é um número menor que 5, e aí o conjunto B, que é o conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eles são iguais, tá? Pois eles têm os mesmos elementos. Porque no conjunto A, ele nos diz, que os elementos do conjunto A são números menores do que 5. C está aí contido nesse conjunto A? Não, porque ele diz que são elementos menores do que 5, tá?
E o conjunto B, ele vai do número 0 ao número 5, que corresponde, né, ao que a gente viu aí no conjunto A. Então, esses dois conjuntos, eles são, sim, iguais. Se um conjunto A tiver ao menos um elemento que não pertence ao conjunto B, dizemos que esses conjuntos, eles são diferentes. Então, A é diferente de B, como está aí o símbolo mostrado para vocês. Então, assim, eles têm que ter a mesma quantidade, né, de números e os mesmos elementos para que aí esses dois conjuntos sejam iguais. Bem facinho, né? Bem tranquilo, bem de boa. Agora nós vamos falar sobre o conjunto vazio, unitário e o conjunto universo, tá? O conjunto vazio, ele é o conjunto que não tem elementos. Por exemplo, B, o conjunto B, tá ok. X é um número primo, par maior que 5. Então, esse conjunto, ele vai ser um conjunto vazio. Por quê, Pro? Pessoal, nós sabemos que os números primos, é, que o único número primo par é o número 2. Não existem outros números primos que sejam, né, par além do número 2, tá? Os outros números primos conhecidos são apenas números ímpares, tá bom? Então, é, essa esse conjunto, né? Aí essa lei que nos dá aí nesse conjunto, ela não corresponde à verdade. Então, aí nós vamos ter um conjunto vazio, tá bom? O conjunto unitário. O conjunto unitário é o conjunto que tem apenas um elemento. Por exemplo, x, né? Tá ok. X é um número primo par. Como eu falei, um número primo par é o número 2, né? Só existe, né, o número 2 como um número primo par. Então, aí, esse conjunto vai ser um conjunto formado apenas pelo número 2. Então, um conjunto que é formado apenas por um elemento, beleza? E o conjunto universo é o conjunto considerado para estudar determinada situação. Indicamos por conjunto U, tá bom? Então, aí o conjunto universo vai ser aí um conjunto que você vai, né, utilizar, né, para determinar uma situação, tá? Então, ele vai ser indicado pela letra U, beleza? Vamos falar agora sobre os conjuntos numéricos. Dentro dos conjuntos numéricos, nós temos aí o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números naturais, eles têm infinitos elementos e ele é indicado por N, pela letra N. Nesse caso aí, eu trouxe como exemplo para vocês, né? Os números 0, 1, 2, 3 e aí reticências, porque ele vai até o infinito, né? Tem infinitos números. Então, quando nós acrescentamos os números negativos aos números naturais, nós formamos o conjunto dos números inteiros. Ele é representado aí pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, eles têm, além dos números positivos, também os números negativos. Então, nós vamos aí infinitos números, né? Claro, mas que vão dos números negativos aos positivos, incluindo o zero, tá? O conjunto dos números naturais, apenas os números positivos, beleza? Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma da razão A sobre B, A dividido por B, com A pertencente a Z, ou seja, A pertencente ao conjunto dos números inteiros, que são os números, como eu disse, negativos e positivos, tá? E B, ele ele pertence ao conjunto dos números inteiros
sem o zero. Quando nós temos aí, né, representado dessa forma, o Z ou N ou qualquer um dos conjuntos, com um asterisco em cima, pessoal, como tá aí, quer dizer que é o conjunto dos números, né? Nesse caso, dos números inteiros, sem o zero. Então, esse asterisco significa, né, que o zero não está incluso aí nesse conjunto, tá? Então, nós indicamos por que x tal que x é igual a A sobre B, A dividido por B, com A pertencente ao conjunto dos números inteiros e B pertencente ao conjunto dos números inteiros sem o número zero, tá? E nós representamos o conjunto dos números racionais pela letra Q, tá bom? É... Bom, um conjunto dos números irracionais. Existem casos em que os números racionais, eles não são suficientes, tá, para determinar a razão entre as medidas de dois segmentos. Nesses casos, os dois segmentos são ditos incomensuráveis e a razão entre as suas medidas é dada por um número não racional, isso é, por um número irracional, tá bom? O conjunto dos números reais. A reunião do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais resulta no conjunto dos números reais, que é representado por R, tá? Então, pessoal, os, os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros naturais está contido no conjunto dos números racionais. E esses três conjuntos estão contidos no conjunto dos números reais e o conjunto dos números irracionais também. Como demonstrei na figura, né? Fica mais fácil de vocês entenderem. E é isso, o conjunto dos números reais é representado, né, pela letra R, como eu falei, e os outros conjuntos estão contidos aí no conjunto dos números reais. Vamos falar agora sobre funções. Para começar, né, vamos aí ver a definição matemática de função. Considerando dois conjuntos, A e B, não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, ou que y é uma função de x, se e somente se para cada elemento x de A existe em correspondência um único elemento y de B. Representamos assim, tá? Como tá aí representado para vocês, beleza? É importante observar que a notação, né, que tá aí demonstrada para vocês, nós vamos ler da seguinte forma: função f de A em B. Beleza? É importante, pessoal, que a gente saiba também ler, né, aí as expressões matemáticas da forma correta. Então, nós vamos ler essa notação da seguinte forma. Vou repetir para vocês. Função f de A em B, tá bom? E indica que a função f, ela leva A para B, ou que f é uma aplicação de A em B, ou ainda que f é uma transformação de A em B. Então, para cada elemento de A, que seria aí os elementos x, existe um único correspondente em B. Então, se y ele está definido em função de x, chamamos x de variável independente.
e y de variável dependente. Ou seja, o x ela vai ser uma variável que não vai depender, né, de nenhum outro para existir. Já no caso do y, ele depende do x, né, para existir. Então, por isso que nós vamos chamar ele aí de variável dependente. Tá bom, pessoal? É importante, né, que a gente lembre disso, né, dessa expressão, porque no futuro, né, nós vamos precisar, né, saber que a variável e saber e lembrar que a variável x ela é uma variável independente e já a variável y ela é uma variável dependente e ela depende de quem? Ela depende de x, tá? Então assim, para indicar o valor que a função f assume para x, nós vamos escrever aí f de x, tá? Lemos dessa forma, f de x. Ou simplesmente a variável y, tá? As funções, elas podem ser definidas por uma lei matemática, como, por exemplo, f, né, que de R em R, tal que f de x é igual a 3x. Por essa lei, nós entendemos que um número real x é transformado pela função f no triplo de x, beleza? Porque aí nós temos 3 vezes x, tá? Então é isso. Iremos ver agora o domínio, contradomínio e o conjunto imagem de uma função. Dada uma função f de A em B, temos que o conjunto A ele é chamado de domínio da função f, que indicamos por D ou DF, tá? Que lemos aí D de F, beleza? E o conjunto B, ele é chamado de contradomínio da função f. Nós vamos indicar por CD ou CD de f, que no caso aí vai ser o contradomínio de f, tá bom? O domínio, como, né, não sei se vocês conseguiram perceber, o domínio, ele vai ser aí o conjunto, né, de x, né, dos valores de x, e aí B vai ser o contradomínio, no caso, vai ser o conjunto dos valores de y, tá? Então, domínio, os valores de x, contradomínio, os valores de y, tá bom, pessoal? Para cada x pertencente ao domínio de f, o elemento f de x pertencente a B é chamado de imagem de x pela função f. O conjunto formado por todas as imagens de x foi chamado de conjunto imagem da função, que indicamos por im ou im de f, que no caso vamos ler conjunto imagem de f, tá bom? O zero da função. Todo número real x pertencente ao domínio da função f e valida a equação f de x igual a zero é chamada zero da função f. Por exemplo, o zero da função f tal que f de x é igual a 2x menos 4 é 2, pois f de 2, né, se substituirmos aí o 2, né, no lugar do x nessa função, nós vamos obter aí um valor de zero. Como, Pro? Assim, f de 2, ou seja, vamos substituir aí o x pelo número 2, né? F de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, aí, quando substituímos o x pelo número 2, nós vamos zerar essa função. Então, o zero dessa função, né, da função 2x menos 4, vai ser 2, tá? Espero que vocês tenham aí entendido.
Vamos falar agora sobre função polinomial. A função polinomial na variável real x é toda função definida por f de x igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 elevado a vezes x elevado a n menos 2 mais a 2 elevado a x, ou vezes x elevado a 2, mais a 1 vezes x mais a 0, com n pertencente ao conjunto dos números naturais, para todo x pertencente a R, que é o conjunto dos números reais, tá? Na função polinomial, a n-1, a2, A1, A0 são números reais e são chamados de coeficientes da função. N, ele é o número do polinômio que expressa a função com a n diferente de zero, tá bom? N aí vai ser o grau do polinômio, beleza? E o grau da função, ele é determinado pelo grau do polinômio. E o grau do polinômio de uma só variável é dado pelo maior expoente da variável. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Como, por exemplo, a função dada por f de x igual a 1/3 vezes x elevado a 3 menos 3 vezes x elevado a 2 menos 7x mais 2/3, expressa por um polinômio de grau 3, tá? Porque aí, ó, o maior expoente que nós temos nessa função é o 3, né? Que no caso vai ser 1 sobre 3 vezes x elevado a 3. Então, esse aí vai ser o grau do polinômio, porque é o maior expoente que nós temos. E os coeficientes dessa função serão A3, né, que vai ser aí 1 sobre 3, A2, que é o menos 3, A1, que vai ser o menos 7, e A0, que vai ser 2 sobre 3. Tá bom? Iremos falar agora sobre função afim. Uma função afim, né, f de R em R, chama-se função afim quando existem números reais A e B, tal que f de x é igual a ax mais b, para todo x pertencente a R. Os números reais A e B são os coeficientes da função afim. Então, aí nós vemos que a função afim, ela não vai ter aí, no caso, grau, né? Porque ela seria, né, esse AX, ele está elevado a 1. Então, ela seria de grau 1, tá bom? Então, quando você vê, assim, uma função, né, que não tem um expoente, por exemplo, elevado a quadrado, elevado ao cubo, né, nós identificamos aí que essa função vai ser uma função afim, tá bom? Função constante. Uma função f de R em R chama-se função constante quando existe um número real b, tal que f de x é igual a b, para todo x pertencente a R. Então, a função constante é uma função que ela não aparece o x, ela vai aparecer aí apenas, né, o, o número real. Por exemplo, f de x igual a 2, f de x igual a 0,5, f de x igual a 1/3. Então, nós identificamos aí a função constante, tá bom? Então, vamos falar agora sobre a função polinomial do primeiro grau. Uma função f de R em R chama-se função polinomial de primeiro grau quando existem números reais A e B com A diferente de zero, tal que f de x, né, igual a x mais b,
para todo x pertencente a R. Como eu falei lá no começo, né, na função afim, que a para função afim seria aí uma função, né, de primeiro grau, acontece aqui a mesma coisa. A função com a função polinomial de primeiro grau, tá bom? Uma função polinomial do grau 1, que tem um coeficiente b igual a zero, recebe o nome de função linear. Por exemplo, f de x é igual a 3x e g de x é igual a menos 6x. Então, essas funções, né, que não tem aí outro coeficiente, né? Então, que o b não aparece, no caso, vai ser uma função linear, tá bom? E a função polinomial do primeiro grau, de f de r em r, tal que f de x é igual a x, ela é chamada de função identidade. Que nesse caso, né, o A vai ser igual a 1 e o B vai ser igual a zero. Então, aí nela só vai aparecer o x, né? Então, ela vai ser chamada de função identidade. Função quadrática. Uma função f de r em r chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tais que f de x é igual a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x mais c para todo x pertencente a R. Os números reais a, b e c são os coeficientes da função quadrática. Função exponencial. Uma função f de r em r. Note aí, pessoal, que esse rzinho ele está com um asterisco e com um maisinho. O que significa isso, Pro? Significa que esse conjunto, né, dos números reais, ele vai ser um conjunto sem o zero e apenas com os números positivos. Então, teremos aí o conjunto dos números reais sem o zero e apenas com os números positivos, ok? Então, chama-se função exponencial de base A quando existe um número real com A maior do que zero e A diferente de 1, tal que o f de x é igual a elevado a x para todo x pertencente a R. Por exemplo, f de x é igual a 3 elevado a x. G de x é igual a 0,7 elevado a x. Em uma função exponencial de lei f de x igual a elevado a x, note que a base deve ser positiva e diferente de 1, pois, se a for igual a 1, então f é uma função constante igual a 1. Então, já deixa de ser uma função exponencial e ele vai passar a ser aí uma função constante. Se o a ele for igual a zero e o x menor do que zero, então a elevado a x não vai estar definida. Portanto, o f também não estará definido. Já se o a for igual a zero e o x for maior do que zero, então f será uma função constante igual a zero. Então, também deixará de ser uma função exponencial. Já se o a for menor do que zero, então o f ela não está definida para todo x real. Por exemplo, se o a ele for igual a menos 4, então f de x vai ser igual a menos 4 elevado a x. O f de x igual f de x, né? Se substituirmos aí 1 sobre 2 nessa função, né? Então, f de 1 sobre 2 vai ser igual a menos 4 elevado a 1 sobre 2, que vai ser igual a raiz de menos 4. Esse valor, né, resultante dessa raiz, ela não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Então, também não será uma função exponencial, porque se lembram que no enunciado eu disse para vocês que uma função f de r em r, né, com o r apenas os números positivos e sem o zero,
vai se chamar uma função exponencial. Então, se esse valor ele não pertence ao conjunto dos números reais, ele também não será aí uma função exponencial. Agora falaremos da função logarítmica. Uma função f, né, de R em R, ou aí no caso nós temos o R, excluindo-se o zero e apenas os números negativos, tá? Em R, chama-se função logarítmica quando existe um número real A com A maior do que zero e A diferente de 1. Tal que f de x é igual a log de A, né? E de x. Para todo x pertencente a R, aí sem o zero e apenas os números positivos, né? Então, essa daí vai ser a função logarítmica. Sequências numéricas. Um tipo importante de sucessão são as sequências numéricas. Uma sequência numérica infinita é uma função cujo domínio é n e o contradomínio é r. Ou seja, o domínio são os números, é o conjunto dos números naturais, e o contradomínio, o conjunto dos números reais. Uma sequência finita de n termos é uma função cujo domínio é o conjunto 1, 2, 3, 4, até o n, né? E o contradomínio é R, conjunto dos números reais. Assim, temos que F1 é igual a A, F2 é igual a A2, F3 igual a A3 e Fn igual a AN. Uma sequência finita de n termos é indicada por A1, A2, A3, AN. E uma sequência infinita é indicada por A1, A2, A3, AN e reticências, porque uma sequência infinita, né, como o próprio nome diz, ele não tem fim. Então, assim, ela segue infinitamente. Já a sequência finita, ela tem uma quantidade, né, n de termos, tá bom? Então, ela tem uma quantidade infinita de termos. Você pode mensurar quantos termos essa sequência terá. Bom, pessoal, falaremos agora sobre progressão aritmética. Uma progressão aritmética, ou que chamamos de PA, né, da forma reduzida, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtida somando-se ao anterior uma constante R, intitulada razão da PA. A razão da PA ela pode ser calculada fazendo R igual a N menos a N menos 1 para N maior ou igual a 2. Então, assim, a razão ela poderá ser calculada a partir do segundo termo, tá? Dessa sequência. E aí nós calculamos a razão dessa forma, tá bom? Calculamos aí, no caso, o segundo termo menos o termo anterior, tá bom? Então, uma PA ela pode ser classificada como crescente, decrescente ou constante. Temos que a PA é, bom, ou constante, né? O termo geral de uma PA ela é dada por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, com N pertencente ao conjunto dos números naturais, excluindo o zero. Tá bom, gente? Então, como eu disse anteriormente, né? Uma PA ela pode ser classificada como crescente, decrescente ou constante, tá? Quando a razão ela for maior do que zero, nós temos então uma PA crescente. Ou seja, quando cada termo a partir do segundo é maior do que o anterior, então nós teremos aí uma PA crescente, ou seja, vai crescendo, né? Conforme aí aumenta a quantidade de números, tá? É,
E quando o R for menor do que zero, nós teremos um PA decrescente, tá? Ou seja, quando cada termo, a partir do segundo, né, é menor do que o anterior. Já quando nós temos a razão igual a zero, aí será uma PA constante, né? Ou seja, todos os termos eles terão o mesmo valor, tá? Porque aí a razão vai ser igual a zero. Então é isso, pessoal. A soma dos n primeiros termos de uma PA. Sendo conhecidos o primeiro e o último termo da progressão, é dada por Sn igual a n vezes A1 mais AN dividido, né? Tudo isso dividido por 2. Então, essa formulazinha, pessoal, ela vai ser usada quando nós quisermos saber a soma dos primeiros termos aí de uma PA, tá bom? Então, assim, a gente precisa saber, né, o primeiro e o último termo dessa progressão e então calcular aí essa soma. Falaremos agora sobre progressão geométrica. Uma progressão geométrica, né, ou chamada de PG, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante Q, chamada razão da PG. Por exemplo, nós temos aí uma progressão, tá? Infinita, como vocês estão vendo ali, né, as reticências. Os primeiros termos, né, conhecidos são -2, -4, -8 e -16. E ela é uma PA, né? Sua razão é que vai ser igual a A1, A2 dividido por A1, tá? A2 aí, que é o segundo termo, é -4. A1, que é o primeiro termo, é -2. Então, teremos -4 dividido por -2. Essa razão, né, essa constante Q, vai ser aí 2. Então, o que significa? Que o primeiro termo, né, multiplicando por 2, nós vamos obter o valor do segundo termo. O valor do segundo termo multiplicado por 2, nós vamos ter o valor do terceiro termo, e assim por diante, ok? Bom, e já o termo geral da PG, ela é dada por AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, com N pertencente ao conjunto dos números naturais, excluindo-se aí o zero. Então, dessa forma, nós teremos o termo geral dessa PG, tá bom? A soma dos n primeiros termos de uma PG, sendo conhecidos o primeiro termo, A1, e a razão Q, com Q diferente de 1, ela é dada por Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1, tá? Então, dessa forma, nós vamos saber aí a soma dos n primeiros termos dessa dessa PG. N aí vai ser a quantidade, né, de termos que você vai querer somar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Bom, falaremos então sobre as relações trigonométricas. As relações trigonométricas, elas são relações entre valores das funções trigonométricas de um mesmo arco. Essas relações, elas também são chamadas de identidades trigonométricas. Inicialmente, a trigonometria tinha como objetivo o cálculo das medidas dos lados e ângulos dos triângulos. Conhecendo a hipotenusa e os catetos de um triângulo retângulo, existem três razões trigonométricas que nada mais são do que razões entre os lados do triângulo do, para calcular o valor de qualquer uma dessas razões, é fundamental definir o ângulo que utilizaremos como referência. As razões trigonométricas, elas são o seno, cosseno e a tangente.
Então, na figura aí, né, nós temos um triângulo retângulo, tá bom? Conseguimos identificar aí, né, no vértice A, o, o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Aí no vértice B, nós temos o outro ângulo, que é o ângulo alfa, tá bom, pessoal? Temos aí o lado A como a hipotenusa, o lado B como um cateto oposto ao ângulo. Vocês percebem que ele fica em frente ao ângulo, tá? E aí, o lado C, que é o cateto adjacente, tá? Então, o seno de alfa vai ser igual o cateto oposto a alfa, né? O cateto que fica em frente a alfa, que no nosso caso vai ser o lado B, tá? Dividido pela hipotenusa. Esse aí será o seno, beleza? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente a A, tá? Que no caso vai ser no lado C da nossa figura, dividido pela hipotenusa. E a tangente de alfa nada mais é do que o cateto oposto a alfa, dividido pelo cateto adjacente a alfa. Aí, esse ângulo nós colocamos o nome de alfa, tá? Mas aí, no caso, vai ser o ângulo que vai ser dado na questão para vocês, tá bom? Então é isso. É bem simples, bem tranquilo. Aí as relações trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente. Começar falando um pouquinho aí sobre a história, né, das matrizes. Então, por volta de 250 anos antes de Cristo, foi escrito na China o livro Shu Sheng Suan Shu, que em português significa os 9 capítulos da matemática. Ele foi escrito aí por um autor desconhecido, tá? E essa obra, ela trata de 246 problemas sobre a mensuração de terra, agricultura, impostos, equações, entre outros. Um dos problemas, ele apresenta o seguinte sistema de equações do primeiro grau, que está aí aparecendo na telinha para vocês, tá? A primeira equação, ela nos traz 3x mais 2y mais z, que é igual a 39. E a segunda equação, 2x mais 3y mais z, que é igual a 34. E a última, x mais 2y mais 3z, que vai ser igual a 26. Esse sistema, ele foi resolvido por meio de operações efetuadas com os elementos da seguinte tabela, que organiza aí os seus coeficientes. Essa tabela, ela foi organizada em forma de matriz, né? Que tá aí apresentada para vocês também. A primeira linha, ela traz aí 1, 2, 3 como coeficientes. A segunda linha, 2, 3 e 2 como coeficientes. E a terceira linha, 3, 1, 1 como coeficientes. E a última, 26, 34 e 39. Atualmente, né, como eu falei, essa tabela ela é chamada de matriz, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início aí a essa aula. Bom, pessoal, eu trouxe aí um exemplo para vocês, para a gente entender melhor aí esse conceito de matrizes, tá bom? Em uma editora, a venda de livros de matemática, física e química no primeiro semestre de um ano, ela pode ser expressa pela tabela abaixo. Essa tabela, ela mostra aí, né, os livros, né, matemática, física e química e os meses, janeiro, fevereiro, março. Vê que essa tabela, ela é bem simples. Se a gente quiser saber, por exemplo, quantos livros foram vendidos em janeiro, quantos livros de matemática foram vendidos em janeiro, é só a gente olhar aqui na tabela e logo a gente vê que foram vendidos 20 mil livros. Quantos livros de física foram vendidos em março? A gente vai ver que foram 25 mil livros, tá? Oi, química. Quantos livros de química foram vendidos em fevereiro? Aí a gente é só olhar na tabela e rapidamente a gente vê que foram vendidos 19 mil livros de química em fevereiro, perdão. Bom, uma tabela desse tipo, em que os números eles são dispostos em 3 linhas e 3 colunas, a gente vai denominar de matriz
3 por 4, tá bom? A gente vai ler aí a ordem dessa matriz, né? Isso chama-se de ordem. A ordem dessa matriz a gente vai ler 3 por 3, tá bom? E nós podemos representar elas por colchetes, essa matriz, esses números, né? A gente pode expressá-los dentro de colchetes ou nós podemos expressá-los dentro de parênteses, tá? Eu prefiro colchetes, mas aí vai do seu gosto. Então, pode aparecer para você tanto em forma de parênteses como em forma de colchetes, tá bom? E as duas formas estão corretas, né? Trouxe só para vocês verem, né, que tem essa diferença que pode aparecer dessas duas formas e conforme o decorrer da aula, eu vou apresentar ela dessas duas formas para vocês. Então, pode ser que apareça como parênteses, pode ser que apareça dentro de colchetes, tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes disso. Bom, pessoal, agora nós vamos para a definição de matrizes, tá bom? A definição diz que sejam M e N dois números inteiros maiores ou iguais a 1, denomina-se matriz M por N, tá? A gente vai falar assim, a gente lê dessa forma, tá bom? A matriz M por N, uma tabela retangular que é formada por M vezes N números reais. E elas são dispostas em M linhas e N colunas. Ou seja, sempre quando a gente tem aí uma matriz M por N, sempre quando aparecer o M, né? Pode ser por outro número também, tá, gente? Mas o primeiro número que aparece aí, que no caso a gente está representando por M, ela vai representar o número de linhas, tá? E o segundo número, que vai ser, no caso da gente aqui, o N, ele vai ser o número de colunas, ok? Então, sempre o número de linhas e depois o número de colunas, tá bom? Nós dizemos que a matriz, que essa matriz, ela é do tipo M por N, ou de ordem M por N, como eu falei para vocês antes, tá? Então, a gente pode dizer que ela é do tipo M por N, ou que ela é de ordem M por N, ok? E eu trouxe aí alguns exemplos para vocês. O exemplo A, ela nos traz uma matriz, tá? Que a primeira linha tem os números 6 e 7, a segunda linha tem os números -4 e 0. E a terceira linha, o número 2 e -1, ok? Essa matriz, ela é do tipo 3 por 2, porque nós vamos ter 3 linhas, como eu falei, primeiro aparecem aí as linhas, então vamos ter 3 linhas e 2 colunas, ok? Bom, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ele nos traz na primeira linha, né, os números 2 e 3. Na segunda linha, nós temos 5 e -1. E essa matriz, ela vai ser do tipo 2 por 2, porque nós temos 2 linhas e 2 colunas, ok? Bom, C. Quando M é igual a 1, ou seja, quando o número de linhas é igual a 1, a matriz, ela é chamada de matriz linha. Como o exemplo que eu trago para vocês, né? Que tem os números 1, 3 e -2. Essa matriz, ela é do tipo 1 por 3, porque ela tem apenas uma linha e tem 3 colunas, tá bom? Então, sempre quando aparecer apenas uma linha, como tá aqui nesse exemplo, então nós vamos chamar de matriz linha. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre algumas matrizes especiais, tá bom? E vamos começar falando sobre a matriz quadrada. A matriz quadrada, né, vai ser uma matriz do tipo N por N, quando M ela for igual a N, ou seja, quando o número de linhas ele for igual ao número de colunas. Então, nós vamos dizer que essa é uma matriz quadrada do tipo N por N, ou simplesmente de ordem N, tá? Vamos entender melhor aqui com esse exemplo. Esse exemplo, no primeiro, né, na letra A, nos traz uma matriz. Bom, pessoal, agora, dando continuidade, né, nós vamos falar sobre a matriz identidade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse assunto, porque a matriz identidade, ela é uma matriz muito importante, tá? Para outros assuntos que vocês vão ver adiante, como determinantes. Então,
eu acho muito importante que vocês prestem atenção, ok? Bom, uma matriz quadrada de ordem n, tá? Em que todos os elementos da diagonal principal elas são iguais a 1 e os outros elementos eles são iguais a 0, ela é chamada de matriz identidade. E seu símbolo, ele é IN, I maiúsculo, tá? E N minúsculo, ok? Então é super simples também da gente identificar. A gente já aprendeu, né, identificar uma diagonal principal. Então, sempre quando essa diagonal principal ela for composta por todos os elementos dela, for o número 1, e os outros termos dessa matriz aí forem zero, então a gente já identificou aí uma matriz identidade. É só de olhar, né? Você já consegue ver. Mas eu trouxe 2 exemplos, né? Para que vocês consigam identificar aí. Bom, nesse primeiro exemplo, nós temos uma matriz de identidade de ordem 3, tá? Por isso que tá aí o izinho e o 3, ok? Porque nós temos aí 3 colunas, tá? Bom, e a diagonal principal, realmente, todos os números dela são 1, então são iguais a 1, e os outros são 0. Nessa segunda matriz, ela é de ordem 5, porque nós temos 5 colunas e 5 linhas, tá bom? E aí a diagonal principal toda é 1 e os outros termos são iguais a 0, ok? Bom, e em uma matriz, né, identidade, temos A e J, ou seja, o termo A e J é igual a 1 para, né, quando I for igual a J, ou seja, quando o número de linhas for igual ao número de colunas desse termo, então ele vai ser igual a 1, tá bom? E ele vai ser igual a 0 quando o número de linhas ela for diferente do número de colunas. Então, bem simples, bem fácil da gente identificar, mas muito importante. Então, guardem toda essa informação aí que eu passei para vocês, ok? E adiante aí vocês podem ver, falar um pouco mais sobre matriz de identidade, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre a matriz nula, tá bom? No conjunto das matrizes, a matriz em que todos os elementos são iguais a 0, ela aí vai ser, né, dita, denominada por a matriz nula, ok? E ela vai ser simbolizada, gente, sempre por 0, né? E aí depois ela vem a ordem dessa matriz. Ou se a gente estivesse referindo a uma matriz quadrada, tá bom? Vai ser o 0 e só ali um nzinho, tá? Que vai ser o número de colunas, ok? Então eu trouxe 3 exemplos para vocês. Essa matriz é super tranquila, super fácil da gente identificar, tá? Mas importante também, eu quis, né, trazer aí uma aula bem, como que eu vou dizer, bem completa para vocês, tá bom? Então eu achei importante também trazer aí a matriz nula e falar sobre ela para vocês. Eu trouxe também 3 exemplos, tá bom? E nós temos aí no primeiro exemplo uma matriz nula de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Na segundo exemplo, trouxe aí uma matriz de ordem 2, ou seja, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, vai ser uma matriz nula de ordem 2. E o terceiro exemplo, não sei se vocês perceberam, nos outros dois eu trouxe ele entre colchetes e o último eu trouxe entre parênteses. Lembra que eu falei para vocês que no decorrer da aula vocês iam poder ver aqui na aula ou parênteses ou colchetes? Então, eu vou continuar fazendo assim para que se aparecer numa questão parênteses e na outra questão colchetes, vocês saibam identificar, tá? E saibam resolver, ok? E aí, essa última matriz, ela vai ser de ordem 3, tá? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Bem simples, né? Identificar a matriz nula. Olhou, viu que todos os termos são iguais a 0, pronto. Achamos a matriz nula, tá? Vamos seguir aí com a nossa aula. Então, vamos falar sobre estatística.
A estatística, ela é uma ciência fundamentada na teoria das probabilidades, em um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que abrange, entre outros temas, planejamento de experimentos, coleta e organização de dados, previsões e tomadas de decisões em situações de incerteza, com base na análise de dados. Bom, ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento, desde pesquisas sobre temas do cotidiano até pesquisas científicas. Vamos então saber um pouco como funciona o planejamento de uma pesquisa científica. É necessário, né, definir o objetivo, procurando cercar o problema que originou a necessidade da pesquisa, definir a população de pesquisa, definir se a pesquisa será feita com todos os elementos do universo associado à pesquisa ou com apenas uma parte dele, elaborar as questões a serem feitas para obter dados sobre o assunto e definir como os dados serão levantados, por observação, questionário, entrevista ou outro método de coleta. É preciso também coletar os dados e organizá-los, apresentar os resultados em forma de tabela ou de gráfico, analisar e interpretar os dados, calculando medidas estatísticas, se necessário, e tirar conclusões sobre o tema pesquisado com base na análise dos dados, né? Que aí é a etapa final, que você vai ver, né? Aí quais foram os resultados dessa pesquisa. Vamos então falar sobre a amostra. Quando o universo estatístico vasto, né, ou quando não é possível coletar dados de todos os elementos desse universo, seleciona-se um subconjunto dele, chamado amostra, no qual os dados para a pesquisa são coletados. Para que os resultados sejam confiáveis, a amostra ela deve ser representativa, isto é, ela deve ter as características essenciais da população e não deve apresentar tendências distintas do universo estatístico. Variável estatística. Variáveis estatísticas são atributos numéricos ou não pesquisados em cada elemento de uma amostra. Variáveis estatísticas qualitativas são aquelas expressas por qualidades não numéricas. Já as variáveis estatísticas quantitativas são aquelas expressas por números, tá? Então, as qualitativas, expressas pelas qualidades que não são numéricas, já as quantitativas, vem de, né, quantidade, são aquelas expressas por números. Vamos falar agora sobre média aritmética. A média aritmética é a medida de posição mais conhecida e mais usada no nosso dia a dia. A média aritmética dos N números, se x1, x2, x3 e xn, indicada por x, tá? É dada por x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n, que é a quantidade aí de números que você vai obter essa média, tá bom? Bom, trouxe aí um exemplo, né, para vocês, para ficar mais claro essa definição de média. Bom, a distribuição dos pontos marcados por um jogador de basquete nos últimos 6 jogos é dada pelo gráfico que está ali ao lado. Para calcular a média de pontos por jogo desse atleta nesse período, nós vamos efetuar. Bom, 20, né? Porque no primeiro jogo ele fez, né, 20 pontos. No segundo jogo ele fez 18. No terceiro jogo ele fez 22. No quarto jogo ele fez 20. No quinto jogo ele fez 16 e no último jogo ele fez 25 pontos. Então aí vai ser a soma, né, dos pontos que ele fez, 20 mais 18 mais 22 mais 20 mais 16 mais 25,
Tudo isso dividido por 6, porque foi a quantidade, né, de jogos que ele jogou. Calculando aí, nós vamos obter aí o número 20, tá bom? Então, ele fez, em média, 20 pontos por jogo. Moda. Em uma amostra cujas frequências dos elementos não são todas iguais, chama-se moda e indica-se por MO todo elemento de maior frequência. Então, eu não entendi muito bem o que é moda. Moda, pessoal, dentro daí da estatística, vai ser, né? Nós temos aí uma frequência, né? Então, moda vai ser aquele elemento que aparece com maior frequência, que aparece mais vezes. No exemplo A, nós temos aí uma amostra, né? Que tem os números 2, 6, 4, 6, 4, 6 e 5. Como nós podemos perceber, o 6 aparece aí mais vezes, o 6 aparece com mais frequência. O 6 aparece aí 3 vezes. O 4 aparece 2 vezes, o 2 aparece uma vez e o 5 aparece também uma vez. Então, nós temos que a moda dessa amostra é 6, porque ela apareceu mais vezes nessa amostra, tá? Já no exemplo B, nós temos aí uma amostra com os números 1, 4, 3, 7, 2, 7, 8 e 4. O 7 aparece 2 vezes e o 4 também aparece em 2 vezes. Então, nós falamos que nós temos duas modas, ou seja, uma amostra bimodal, né? Então, nós temos que o MO vai ser igual a 4 e MO' vai ser igual a 7, porque nós temos duas modas aí nessa amostra. Bom, falaremos agora, né, sobre mediana. Considerando N números, x1, x2, x3, xn, dispostos em rol, temos N ímpar, sendo N ímpar, chama-se mediana indicada por MD, o termo central em rol. Isto é, xi com i igual a n mais 1 sobre 2. Sendo n par, chama-se mediana MD a média aritmética entre os termos centrais desse rol. Isto é, a média aritmética entre os termos xi e xi mais 1, com i igual a n sobre 2. Ó, como assim? Eu não entendi muito bem o conceito de mediana. Bom, quando nós temos aí, né, uma sequência ou números dispostos em rol, a mediana vai ser aquele número que fica exatamente no centro, tá? Então, quando essa sequência tem um número ímpar, tá? De termos, então a mediana vai ser exatamente aquele que está no centro. Já quando nós temos o número par, pegaremos os dois números que ficam no centro e aí nós vamos tirar uma média desses dois números, tá bom? Bom, no exemplo A, nós temos aí que no rol, com o número ímpar de termos, 2, 3, 12, 25 e 29, a mediana é o termo central 12, porque se vocês olharem, vocês vão perceber que o 12 fica exatamente no centro. Antes do número 12, nós temos dois números, e depois do número 12, também temos dois números, então ele fica exatamente no meio. Então, a mediana, né, dessa sequência aí vai ser o número 12. Já no rol com o número par de termos, 3, 5, 14, 20, 27, 31, 32 e 35, a mediana é a média aritmética entre os termos centrais, 20 e 27. Antes do número 20, nós temos três termos. E após o número 27, nós também temos três termos. Então, 20 e 27 estão aí no centro. Então, MD vai ser a média, né, desses dois números. 20 mais 27 dividido por 2. Essa mediana vai ser, tem o valor de 23,5.
Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Gostaria muito de agradecer vocês por terem ficado até aqui, por terem assistido essa aula completa, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter contribuído com o estudo de vocês. E aqueles que vão fazer o Enseja, espero que tenham uma boa prova. Aqueles que estão matriculados, espero que tenham aí um resto de ano letivo muito é, muito bom, muito prazeroso. E é isso. Espero que essa aula tenha contribuído para vocês, né? E aí nos estudos de vocês. Pessoal, eu não deixei questões aqui nesse vídeo, porque eu gostaria muito que vocês fizessem o simulado do Enseja, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o simulado Enseja. Tem um simulado de todas as matérias, tá bom? Inclusive da matéria de matemática. Tem esses assuntos que a gente deu aqui, tá? Tem lá no simulado, então gostaria que vocês fizessem as questões e estudassem por lá, tá bom? Então eu vou deixar na descrição do vídeo o simulado. Então é por isso que nessa aula eu não coloquei questões para vocês. Mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Então é isso. Muitíssimo obrigada, gratidão a vocês e boa sorte na caminhada de vocês. Beijos.